Amém? Glória a Deus. Bom, gente, quando o pastor falou, poxa, queria que você trouxesse palavra, eu pensei em uma palavra que eu já venho mastigando ela há um certo tempo. Essa palavra é até tema do retiro que a gente vai desenvolver no retiro dos adolescentes, do Revolution, né? Desculpa, para quem não me conhece, sou o Carlos, o pessoal me conhece como Buzina aqui, né? Geralmente, a Bíblia diz que a gente recebe um novo nome quando chegar lá no céu, né? Eu acho que eu já recebi o meu aqui. Todo mundo me conhece como Buzina. E a gente também cuida da Rede Vermelha, com todos os líderes e supervisores, né? Então, esse é um pouquinho de mim. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre eternidade. Eternidade. Essa é uma palavra que discutida por todas as religiões, né? Se você procurar, buscar ou ler sobre qualquer que seja a religião, você vai perceber que todas elas caminham por um mesmo ideal, por um mesmo objetivo. A resposta sobre a vida após a morte, sobre a eternidade. Será que viver aqui é passar alguns anos, morrer e acabou por aqui? Será que quando eu morrer eu vou voltar em uma outra forma, ou vou ter uma outra chance, né? E a eternidade, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, esse versículo é bem claro, Deus é bem claro, fala que Deus colocou o anseio no coração do homem pela eternidade. Ou seja, a busca por uma resposta do o que será da gente, o que será de nós, após nós morrermos, é uma ansiedade, é algo colocado por Deus. É algo colocado por Deus. E quando eu passei a buscar, a ler um pouquinho mais, a me interessar sobre esse assunto que a gente vai desenvolver no retiro, eu encontrei algumas coisas que são bem curiosas. A Bíblia, ela fala que quando Deus criou o homem, né, criou o Éden, Deus falou, faça-se o mar, o céu, a terra, todas as coisas, formou o homem. Mas quando o homem estava no jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Ele não determinou um tempo final para a vida do homem. Deus não determinou que o homem nasceria e daqui a 80 anos morreria. No entanto, que quando Ele criou o jardim do Éden, o que Ele fez? Ele colocou ali do lado a árvore da vida. Ou seja, o fruto que quando o homem comesse, as suas forças, o seu corpo, a sua vida se renovaria e se estenderia por um longo tempo. A Bíblia também relata que nessa época, os homens viviam de cerca de 700, 800, 900 anos. Se você for olhar ali, e até que veio o pecado. O homem pecou contra Deus, lá comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o mal entrou no coração do homem, e daí por diante, o tempo de vida do homem foi diminuindo, de 400, 300 anos, até você chegar ao ponto que Deus falou, o homem não viverá mais do que 120 anos, na terra, né? Na terra. E atualmente, né, quem passa dos 80 tem que, de uma certa forma, comemorar, né, porque hoje está difícil. Porém, nós atualmente não temos o jardim do Éden, não temos o fruto da vida, a árvore da vida, mas em nenhum momento Deus falou que, Deus firmou ou frisou que o homem viveria somente esse tempo, que a vida do homem acabaria ali. Em toda a Bíblia você vai ver Deus falando sobre a eternidade, sobre o que a gente planta aqui, a gente colhe lá, sobre o viver aqui, a maneira que nós vivemos aqui vai direcionar a nossa vida, se vamos passar no céu ou não. E não temos jardim do Éden e não temos a árvore da vida, mas Deus deixou para nós o Espírito Santo de Deus. E a palavra, que é a palavra da vida, é a palavra que nos traz vida, é a palavra que nos levará à eternidade. Ou seja, o propósito,
a essência do propósito ainda é o mesmo, para que nós vivamos eternamente com Deus, para que nós tenhamos uma vida eterna com Deus. Carlos, mas como a gente adquire a eternidade? Isso é muito fácil, é um ato muito simples. Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, basta apenas confessar com sua boca e crer com seu coração. A partir daí, nós passamos a ter a vida eterna. Mas é só isso, eu não tenho que pagar alguma penitência, eu não tenho que me esforçar em nada. Sim, a vida eterna é adquirida apenas com isso. Se confessar com sua boca e crer com seu coração. Mas Buzina, até agora você não falou nada de novo. Você não disse nada que talvez eu conhecesse. E realmente eu não vou falar nada aqui que vocês já não ouviram, gente. Mas eu gostaria de afirmar alguns conceitos, algumas atitudes que precisam estar vivas em nosso coração, para que nós possamos passar a eternidade com o Senhor. A Bíblia também nos ensina que, junto com a salvação, junto com o confessar, com o crer, nós precisamos ter um novo estilo, um novo modo de viver. As coisas velhas se passaram, aquilo que nós praticávamos ficou para trás. Precisamos agora adotar e ter um novo estilo de vida. E é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de discutir com vocês, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu destaquei aqui quatro pontos, quatro observações aqui bem importantes sobre o que a gente vai falar, e eu gostaria de convidar você para discutir sobre o primeiro ponto, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E esse primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês está ligado, diz que a eternidade está ligada diretamente com o nosso próximo. A eternidade tem muito a ver com o relacionamento que nós temos com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que trabalha conosco, com aqueles que vivem e moram com a gente. Diz o seguinte, todos acharam o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. Lucas, desculpa, perdão, vamos lá. Diz o seguinte, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Aí esse mestre da lei faz o seguinte, Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Olha o que o mestre da lei fala. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores, e esses o tiraram as roupas, espancaram e deixaram como quase morto. Até aqui. O mestre da lei, ele pergunta para Jesus, Jesus, diz uma coisa, mestre da lei, um homem religioso, um homem que detinha um conhecimento sobre as escrituras, ele faz uma prova a Jesus, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde, olha, ama o Senhor de todo o seu coração, sua alma, entendimento, e ama o seu próximo como a ti mesmo, e aí você vai herdar a vida eterna. E aí o homem falou, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a história do bom samaritano, que é espancado, é deixado de lado, aí vem o sacerdote, olha o homem caído ali,
passa de lado. Aí vem o levita, olha o homem caído ali, espancado, passa de lado, até que vem o samaritano, pega aquele homem, leva para uma hospedagem, cuida de todas as suas feridas, paga a sua hospedagem, paga o seu alimento, e fala, olha, amanhã eu vou voltar aqui, se tiver algum outro custo, pode ajudar esse homem, que quando eu voltar, eu vou acertar com vocês. E essa história, ela deixa bem clara, que a eternidade está totalmente ligada e direcionada com o meu relacionamento com vocês, com o seu relacionamento com a pessoa que está do seu lado. O mestre da lei, talvez ele era um homem religioso e a sua dificuldade não estava em se relacionar talvez com Deus, com o conhecimento sobre o que ele tinha que fazer referente a Deus, referente a eternidade. Talvez ele tinha todo o conhecimento de como fazer para dar certo, para chegar lá no céu. Mas ele não tinha sensibilidade de como se relacionar, como o relacionamento dele com o próximo, com a pessoa que está do lado dele, o poderia levar para o céu. Ele se preocupava somente com ele. Como que eu faço para morar, para herdar a eternidade? Sendo que, gente, que coisa maravilhosa é herdar a salvação, é conhecer a Cristo, é conhecer esse Evangelho, é viver o Evangelho de uma forma intensa. E fala a verdade, não é muito egoísmo nosso segurar esse conhecimento, segurar esse entendimento só para a gente? Quantas pessoas vivem, passam ao nosso lado, sem ter a oportunidade de conhecer a Cristo? E você é um livro, é uma prova viva, é um testemunho vivo, que Cristo vive, que Cristo muda, que Cristo restaura. Para o religioso, o próximo é o pecador. Para o religioso, não, está vendo aqueles caras ali? Bandos de pecadores, eles merecem o inferno. Misericórdia, irmão. Ninguém merece o inferno, ninguém, por pior que a pessoa seja. Inferno é sofrimento eterno, é angústia eterna, é dor eterna. Precisamos nos compadecer com o próximo, precisamos ter a sensibilidade e preocupar-se com os próximos. Ontem eu estava numa célula e a gente tocou um pouco nesse assunto. E eu comentei com eles que faz uns 2 meses que esse rapaz não aparece em casa. Ele sempre passava em casa com 2 filhinhos e pedia, pedindo alimento, pedindo ajuda. E eu lembro que durante um período de 5, 6 meses, alguma coisa assim, mais ou menos, esse rapaz sempre ia em casa e ele falava, você pode me ajudar? Eu falei, posso sim, com certeza. Olha, para facilitar, vem todo começo de mês aqui, que aí eu já separo o que é seu. Por quê, gente? Talvez para mim, não que esteja faltando, porque eu acredito que para todos aqui é difícil conquistar, é difícil possuir alguma coisa ou outra. Nós trabalhamos muito, Quantos aqui não trabalham muito ou eu estou falando besteira? É isso, não é? Poxa, mas se eu posso me preocupar com o próximo que vai bater na minha casa, que vai precisar de alguma coisa. E eu lembro que todo início de mês, ele já ia lá para casa com aquele sorriso no rosto. Irmão, você pode me ajudar? Posso sim, vem aqui. Está aqui, separei para você. Nosso relacionamento com o próximo está ligado diretamente com a nossa eternidade. A Bíblia ela fala que se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão e quisermos ofertar na casa do Senhor, o que a gente tem que fazer? Deixar a oferta de lado, se reconciliar com o nosso irmão e depois ofertar a Deus. Para você ver como é sério,
como é sério. Deus, Ele não aceita nem a sua oferta, se você não tiver com um relacionamento correto com o seu irmão. Segundo ponto que eu queria conversar com você está lá em Lucas, capítulo 18. Vamos abrir lá. Não vou trocar o evangelho agora. Lucas, capítulo 18. Versículo 18. Diz o seguinte. Todos acharam? Lucas, capítulo 18, versículo 18. Vamos lá. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas de bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem, o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque possuía muitas riquezas. A vida eterna também está relacionada diretamente ao lugar que Deus ocupa em nosso coração. Ao contrário do conhecedor da lei, o exemplo anterior era um homem que conhecia a lei, que se preocupava com as leis de Deus, que se preocupava com aquilo que Deus tinha para com ele. Esse homem também se preocupa com Deus. Mas, quando ele começa a falar sobre os mandamentos, e vamos abrir um parênteses aqui, os 10 mandamentos ele é dividido em duas partes, irmãos. Os primeiros 4 mandamentos são referentes ao nosso relacionamento pessoal com Deus. Quais são eles? Não levantarás outro Deus, não terás outro Deus, não levantará ídolos, não se prostrará e não tomará meu nome o dele, né? Não tomará o nome de Deus em vão. Os 4 primeiros mandamentos referem ao relacionamento meu pessoal com Deus. E os 6 próximos mandamentos é referente ao quê? Ao meu relacionamento com o relacionamento do próximo, da pessoa que está do meu lado. Olha só, Deus, dentro dos 10 mandamentos, Ele separou mais mandamentos para o relacionamento com o próximo do que para com Ele, porque Ele conhecia o coração do homem. E quais são eles? Honra teu pai e tua mãe, e viverás bem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tomarás falso testemunho e não cobiçarás coisas do próximo. E quando Jesus falou essa segunda parte dos 10 mandamentos, o homem falou assim: eu já tenho tudo isso, Jesus. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe. E outra, eu não cobiço nada de ninguém. Também está fácil, né? Está fácil não cobiçar, tem tudo, né? E aí, Jesus ele fala algo muito importante, mas falta uma coisa ainda. Falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E aí vem uma coisa bem importante. O Deus sutil que entra no nosso coração. O Deus sutil, que é o Deus da ganância. O Deus do amor ao dinheiro. O Deus que nos faz, às vezes, esquecer do relacionamento que temos com o próximo, para focar só naquilo. Para focar só em conquistar, e esquecemos de Deus.
Ah, Buzina, mas eu preciso dar o melhor para o meu filho, o melhor para minha esposa, o melhor para minha família. Irmão, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho, para a sua esposa, é você ser um homem temente a Deus. É você ser um homem cheio do Espírito Santo. A melhor coisa que o seu filho, a sua esposa, o seu marido pode ter de você, é você ser cheio de Deus. É você ser cheio de tudo aquilo que Deus preparou para você, que Deus tem reservado para você. Muitas pessoas amam status, compram mais do que podem ter, adoram, aquele horário altivo. Não, se acontecer alguma coisa, tem um dinheirinho, eu resolvo, sabe? Não que isso seja errado, irmão, mas primeiro, a nossa dependência precisa estar em Deus, precisa estar em Deus. Quantas vezes eu e minha esposa, em momentos difíceis e em momentos alegres, antes de tomar uma decisão séria, a gente sentava e conversava, olha, independente do que a gente for decidir, em primeiro lugar, vamos firmar no nosso coração, que a nossa dependência vem de Deus, primeiramente, não existe outra dependência. Precisamos sondar o nosso coração, e enxergar e tentar identificar se existe algum Deus sutil dentro de nós, que está ocupando o lugar que Deus deveria ocupar. Aqui esse exemplo, estamos falando de riquezas, dinheiro, mas pode ser um relacionamento para aqueles que namoram, pode ser um emprego, pode ser a ganância de querer conquistar ou ter um status, pode ser a ansiedade desenfreada, a preocupação desenfreada. Irmãos, precisamos sondar o nosso coração. Se a gente quiser herdar a vida eterna, a gente já tomou o primeiro passo, que é aceitar Jesus, é confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Mas precisamos ter um relacionamento digno com Deus e com o nosso próximo também. Precisamos mudar essa atitude. A eternidade está ligada diretamente com esses dois fatores. Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Eu confesso que esse versículo que nós vamos ler, por muito tempo me intrigou. Uma vez dando discipulado, um rapaz que já tinha muito tempo de conversão, ele falou assim, o que isso quer dizer? Eu gaguejei e falei, olha, na próxima aula eu falo para você. Mas depois que eu passei a entender esse versículo, foi como um bálsamo para a minha vida. Vamos ler ele? Evangelho de João capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, dentro de você, se tornará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Mas aonde que ela vai começar a jorrar essa fonte? Aqui, agora. O que esse versículo nos diz? A eternidade, irmãos, começa aqui. A eternidade começa aqui, conforme nossas escolhas, decisões, conforme aquilo que decidimos escolher. E engraçado, e algo bem interessante, que fala, a água que eu lhe der, o que é a água que Cristo pode nos dar? O que é isso? Não entendi, Buzina, o que é essa água? Essa água são os mandamentos que nós acabamos de ler,
é a obediência a Deus, é um relacionamento diário com Ele. Ou seja, todos os dias, Deus está ali com uma água fresca, com uma novidade de vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus tem algo novo para a gente, Deus tem um presente para nós. No entanto que existe o passado, o presente e o futuro. O presente é isso aqui, é hoje, é agora. É uma dádiva de Deus poder viver para Ele, poder acordar e respirar e falar: Deus, obrigado, obrigado por esse dia, Pai, que coisa linda, maravilhosa. É bom a água que eu lhe der. E aí ele fala: olha, se você beber da água que eu lhe der, vou dar mais um exemplo, depois leia em casa, Sermão da Montanha, capítulo 5, o início do Sermão da Montanha. O que ele fala? Mais que felizes os mansos, mais que felizes os puros de coração, mais que feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados, mais que feliz significa ser bem-aventurado. Ou seja, você ser justo, ser honesto, não enganar, não roubar, não mentir, te vai fazer feliz, vai fazer você feliz, vai fazer com que você viva bem, com que você viva de uma forma tranquila, pacífica. Isso são águas. E aí Jesus fala: e se você beber da água que eu lhe der, dentro de você vai fazer uma fonte que jorrará para a vida eterna. Ou seja, é uma fonte que começa aqui e termina lá. É algo que começa aqui. Então, irmãos, por que sofrer tanto? Por que vislumbrar? Sabe, tem gente que vive de uma forma que parece que o mundo, tudo vai acabar nessa vida. Tem pessoas que projetam a sua vida somente para o tempo que vai passar aqui na terra. Se preocupa em diversas coisas, mas esquecem que depois daqui vai ter uma continuidade lá. Tem alguém esperando lá, tem alguém que falou: olha, eu estou indo lá para o céu, porque eu vou preparar a morada, eu vou preparar a morada para todos vocês, porque eu quero passar a eternidade contigo. Irmão, eu sempre gosto de usar um exemplo. Existe uma raça, ou alguém que está em extinção, e esse alguém é você, esse alguém sou eu. Basta você olhar para a sua mão, olha para a sua mão. Alguém tem a mesma digital que você tem? Alguém tem o mesmo jeito que você tem? Tem o mesmo temperamento? Não tem, não existe. Se Deus, Ele não te amasse tanto, se Deus não quisesse que passar a eternidade com você, sabe o que Ele faria? Ele faria uns 20 Carlos, uns 30 Humberto. Por quê? Se morrer um Carlos hoje, eu tenho outro para compensar. Se morrer 2, 3 Humberto hoje, eu tenho mais uns 27 ali para suprir. Mas não, irmãos, se nós não escolhermos passar a eternidade com Deus, a oportunidade vai ser perdida. Sabe por quê? Você é único, você está em extinção. Por isso, tanta preocupação, por isso que existe tantos pregadores que vêm aqui e falam, anunciam que precisamos mudar, precisamos ter uma atitude correta, precisamos amar a Deus de uma forma, sabe, sem igual. Porque não é só aqui na terra, irmãos. Existe uma eternidade esperando a gente. Existe alguém que saiu daqui para preparar morada para a gente. A eternidade está ligada em viver bem aqui na terra, de uma forma justa, de uma forma correta. Muitos se perdem, se machucam, se desviam, porque vivem de uma forma que a Bíblia não aprova, e ainda colocam a culpa em Deus. Ainda coloca a culpa em Deus.
Não, porque eu fiz a campanha, porque eu jejuei, porque eu orei. Mas na hora de tomar uma decisão, escolheu o caminho mais fácil. Escolheu aquilo que era fácil. Ai, Buzina, mas eu gosto tanto de namorar. Mas poxa, foi só um detalhezinho, só para poder ganhar um pouco mais. Ah, sabe, é que eu não precisei contar toda a verdade, né? Gente, isso são semeaduras que fazemos contra a nossa própria vida. Isso vai contra você mesmo. A eternidade tem tudo a ver com aquilo que fazemos aqui, com aquilo que escolhemos, com as decisões que tomamos. Porque ela é uma fonte que jorrará para a eternidade. E essa fonte, ela é uma água dada por quem? Por Deus, pela obediência a Deus. E o último ponto que eu gostaria de conversar com você, e sinceramente esse é algo mais determinante, que mexe muito comigo, que é sobre as expectativas da eternidade. Eu lembro que logo quando eu me converti, eu entrei na igreja, me converti há uns 13, 14 anos, quase 14 anos. E eu lembro que sempre a gente se reunia, eu, Humberto, Nê, para orar, e sempre tínhamos aquela expectativa, não, vamos buscar a Deus, porque a gente vai morar no céu, porque a gente vai passar a eternidade com Ele, porque vai ser maravilhoso, e sempre falávamos sobre isso, sobre a eternidade, como seria passar anos e anos, séculos e séculos com Deus. Porém, eu tenho notado que o diabo, ele está tentando tirar as expectativas, as nossas expectativas a respeito da eternidade. Mas, Buzina, como que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso ocupando a gente. Ele está fazendo isso tirando os nossos olhos do foco, pensando que precisamos construir, precisamos conquistar, precisamos, conhecer a galáxia. Mas não precisamos conhecer a Deus. Porque Deus já aceitou Jesus, está tranquilo, irmão, fica tranquilo. Não, você vai lá. Muitas vezes vivemos como se tudo o que tivéssemos que conquistar estivesse apenas aqui. Deus, Ele criou o homem para a eternidade. Quando Ele criou o homem, assim como eu comecei, quando Ele criou o homem, Ele não criou o homem para passar somente alguns dias com Ele. A Bíblia ela fala que, algumas traduções, tem uma tradução que diz que todo virar do dia, Deus descia na terra, no jardim do Éden, para conversar com o homem. Olha só, que coisa linda. Precisamos decidir, precisamos ter em nosso coração se viveremos com Ele a nossa eternidade ou se viveremos sem Ele a nossa eternidade. E para encerrar, eu queria ler um texto com vocês, gostaria de chamar os irmãos aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e esse é um dos textos que mais eu tenho parado para meditar quando a gente falou sobre decidiu escolher esse tema para o retiro. Apocalipse, capítulo 21. Livro de Apocalipse é o último, irmãos. Capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Todos acharam? Olha só o que diz, gente. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada
para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus não está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, tem como ler um texto desse e não sentir aquela vontade de falar: ó, vem Senhor Jesus, volta logo Jesus, volta logo. Poxa, você viverá. Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou, Ele passou por tudo que tinha que passar, ensinou tudo que tinha que ensinar, para falar que um dia você viveria num lugar onde não haveria mais dor, sofrimento, choro, doença, onde só teria alegria, onde só teria prazer, onde só teria felicidade. Precisamos, todos os dias escolher se queremos viver a eternidade com Ele ou se queremos viver a eternidade sem Ele. Vou falar só mais 2 coisinhas e aí eu já encerro. Tem uma música que eu já comentei aqui, que mexe muito comigo. É um louvor antigo que fala assim: imagine um lugar onde tudo é tão lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio e nem rancor. É o céu para onde eu vou. Tem como não, mexer com o coração, não emocionar? Poxa vida, nós viveremos num lugar assim. Nós viveremos num lugar onde só haverá paz. Meu Deus do céu. Meu Deus, como vai ser bom. Como vai ser bom. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. E logo depois dessa pergunta, eu vou querer que... Feche seus olhos agora. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você responda para você mesmo. Se você soubesse que Jesus iria voltar daqui a 5 minutos, se você soubesse que Jesus iria voltar daqui a 5 minutos, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua decisão? Você iria pegar o seu celular, iria olhar em volta, ver quem estava do seu lado e correr para aquela pessoa para falar assim: ei, você precisa aceitar Jesus, porque Ele está voltando, você precisa ir para o céu comigo, acorda, Jesus está voltando. Ou a sua atitude seria se ajoelhar e começar a pedir perdão, pedir misericórdia, clamar a misericórdia de Deus, porque você precisa ir para o céu, e você sabe que existe alguma coisa dentro de você que te impediria de ir para o céu, que te impediria de passar a eternidade com Deus. Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua decisão? Ligar para a pessoa que talvez você ame e falar: você precisa aceitar Jesus. Você só poderia tomar uma escolha: ou começar a pedir perdão, ou ligar e começar a falar: arrependa-se, arrependa-se que Jesus está voltando. E eu afirmo a você, se a sua escolha fosse se ajoelhar e começar a pedir perdão, eu gostaria de falar algo muito sério para você. Talvez você precise começar a rever os seus conceitos de como você está vivendo, de como você está escolhendo viver aqui na terra. Porque você não vai ter esses 5 minutos. Porque esses 5 minutos só foi uma pergunta que eu te fiz. Porque você não vai ter. Que Ele virá como um ladrão, sem avisar. Você não vai ter esse tempo. A eternidade, irmãos, é algo muito sério. A eternidade é o lugar onde você está escolhendo aqui na terra, onde você vai passar o resto da eternidade.
Eu gostaria que, se de alguma forma essa palavra falou ao seu coração, e principalmente, se você precisa mudar algumas coisas, se a sua resposta à pergunta que eu te fiz foi de se ajoelhar e começar a pedir perdão, eu gostaria que você viesse até aqui na frente. Eu gostaria de orar com você. Precisamos todos nós nos arrependermos todos os dias, irmãos. Essa não é uma palavra de condenação, essa não é uma palavra de julgo, mas é uma palavra de alerta. É uma palavra de alerta, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, o que será da gente quando sairmos daqui da igreja. Precisamos todos nós estar alicerçados na palavra, viver de uma forma digna o Evangelho, porque o Evangelho não é brincadeira. Enquanto ele canta o louvor, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a sua graça sobre as nossas vidas, pedimos, Senhor, as suas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos ensina a viver aqui na terra de uma forma digna, Senhor, para que possamos passar a eternidade contigo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos aprender a viver bem aqui, Senhor, de uma forma justa, de uma forma digna, onde nós honremos o seu nome, onde nós honremos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor espera de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos ensina a honrar o teu nome aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, tira toda acusação, Senhor, da mente dos meus irmãos, ó Pai, das nossas vidas, toda seta do inferno, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui que não acredita mais, ó Deus, na salvação, ó Deus, que seja quebrada, Senhor, toda cegueira espiritual, ó
convicções aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluias, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh! Quebranta-me, transforma-me e enche-me